receio não é esse. Eu não sei se você conseguiu entender o meu complemento ao que você falou. Mas falando exatamente sobre o meu medo agora, o medo do Wagner, o meu medo é um pouco mais voltado para o lado da política, né? Se você reparar, o documentário dá uma forte ênfase às eleições políticas, ele dá uma forte ênfase às manifestações políticas que aconteceram em alguns países do Oriente Médio, a eleição de líderes políticos um pouco extremista, digamos assim, e essa é a grande preocupação, assim, e acaba sendo falado lá no documentário, né, assim, é possível que nós criamos o grupo A, grupo B, e em algum momento isso pode entrar em confronto, né? Pode haver um grande confronto aí, sem que as pessoas parem para pensar da onde vem a fonte da informação que ela teve, se ela está sendo manipulada ou não, se ela tenta se colocar no lugar do outro, não para entender por que o cara teve aquela opinião diferente de você. Quais são, a Rosana citou, nós somos a influência, nós somos a 5% das pessoas mais ao nosso redor, do nosso social. Nós recebemos influências diretas e indiretas dessas pessoas. E essas, de uma sociedade, das pessoas ao nosso redor, da família, da religião, de religiões, enfim. Só que em algum momento, se o Pedro tem uma opinião diferente da minha, eu não paro a pensar por que o Pedro tem aquela opinião, como é que ele formou aquela opinião. Eu estou um pouco me lixando, eu tenho a minha opinião e acabo me juntando a pessoas que têm a mesma opinião. Então, esse é o meu medo. Hoje, esse é o meu medo. A questão da bolha que eu estava falando, tipo, das bolhas, que é o natural, mas que o principal é a gente exatamente conseguir falar, olha, essas bolhas precisam se conversar sem se matar. Há uns anos atrás, você não podia ter um direitista indo numa faculdade. Um pau no cara, porra. Isso não era normal, gente. Isso não é só o Brasil, não, tá? Estados Unidos é pior ainda. Sim. Entendeu? Então, assim, gente, não, agora as coisas têm melhorado, o pessoal já tem conseguido se conversar, mas, assim, gente, precisa disso. Essa pluralidade de ideias, de conversa, precisa acontecer dos dois lados, porque também tem extremista do outro lado. Só que eu acho que essa questão toda é aquela teoria do elástico, né? Que você puxou demais para a esquerda há muitos anos e agora você está puxando demais, o outro lado puxou demais para a direita, aí voltou tudo para o lado direito, mais extremo também. Então, assim, é uma situação complicada, difícil. A rede social expõe isso, por quê? Porque a rede social chega no indivíduo. É naquele tiozinho lá que fala, tem que matar o bandido mesmo e que se dane, entendeu? Que, assim, lógico, não tá Esse cara ganhou voz agora, né? Esse cara ganhou voz. Ele expõe isso e outras pessoas que concordam com ele se juntam, montam um grupo, pronto. E faz a bolha. Só que essa bolha não quer conversar com ninguém, ela quer matar o outro. Entendeu? É isso que a gente precisa trazer, essa consciência de falar, olha, gente, existem essas bolhas, vamos conversar, vamos parar de se matar, entendeu? Mas isso não acontece só nesse tiozinho. Você teve o coronavírus, aí tinha um pessoal saindo sem máscara para protestar porque queria que acabasse com o lockdown. Sim. Aí a imprensa falou assim, olha esse monte de doente aí, eles estão matando a gente, não sei o quê. Aí na sequência teve os protestos Black Lives Matter. Aí a mesma imprensa, olha que bonito, gente, olha que legal, entendeu? Então assim, é o tipo de coisa que a gente precisa parar e conversar. Fala, gente, pô, cara, você tá saindo, olha só o risco das pessoas, tentar explicar para as pessoas e não brigar, entendeu? Acho que é o principal, você conseguir conversar, fazer com que essas bolhas separadas, como você falou, se conversem e não briguem. Cara, puxando um pouco o seu assunto aí, Petros, o maior problema que eu vejo na política é a parte do partidário. É igual o time de futebol. Se você torce pro Vasco, você nunca vai achar que o jogador do Flamengo é o melhor jogador do mundo. Entendeu? Da mesma forma que um flamenguista nunca vai achar isso de um Vasco. Porque eles são partidários, eles fazem parte de uma bolha. O problema é que quando você começa a manifestar esse tipo de coisa, você não coloca em centro qual que é o assunto, você está colocando qual que é o seu partido sempre. E aí você sempre tem aquela... Porque as pessoas elas têm uma necessidade de fazer parte de uma comunidade. Isso basicamente foi o que fez o império do Steve Jobs. Parte de comunidade. Você pertencer a alguma coisa. E as pessoas elas têm essa necessidade. E quando elas fazem parte daquilo, ela faz parte de um todo, ela vai defender com unhas e dentes. Se não existisse isso, não tinha existido, por exemplo, o nazismo. Se você olhar a parte cultural e a parte excêntrica do nazismo, ele começa a partir disso. Como é que você manipula isso? Como é que você consegue ir contra esse tipo de movimento? Formação. Hoje, um jornalista, ele
ele perdeu total poder. Qualquer pessoa hoje pode ser jornalista. Não tem método, não tem credencial, não tem obrigatoriedade nenhuma de colocar biografia. E aí agora você vem com machine learning. Não, não é machine learning. Você viu um vídeo desses tempos de uma pessoa falando e do outro lado era o Trump falando com a voz do Trump, imitando todos as microexpressões, movimento do rosto. Cara, como é que você vai saber se alguma coisa agora é verdade ou não? Deepfake. Nem pelo vídeo você sabe. De onde que você vai puxar isso? Porque assim, a única forma que, na minha visão, você pode ter esse tipo de coisa é você ter uma câmera que está te filmando 24 horas por dia, captando todos os seus movimentos ali e falar assim, essa pessoa é essa, por conta dos movimentos que ela faz. Quais são os movimentos da bochecha, da boca quando fala tal palavra, alguma coisa assim, para poder avaliar um vídeo que alguém manipulou. Então, é esse ponto que é o meu maior receio. Por exemplo, você citou a deepfake, eu acabei postando lá no grupo alguns vídeos de deepfake que me impressionou muito, né? Assim, hoje, se a tiazinha recebe uma mensagem de texto lá dizendo que, olha, use água de cebola com gengibre que vai curar o corona, e ela espalha isso, ela acredita nisso, e ela espalha isso, imagina, cara, ela vê é, o vídeo de alguém que ela confia, digamos assim, ela vê o vídeo do presidente falando, digamos assim, e aquilo é um deepfake, que daqui a pouco vai ser possível, né? Daqui a pouco a deepfake já está acessível. Qualquer um de nós aqui pode baixar uma API, baixar a DVE toda, baixar a API e começar a testar na nossa brincadeira, elaborar um texto, escolher um personagem e fazer ele falar o que a gente quer. Imagina como é que essa pessoa ela vai conseguir acreditar que aquilo não é verdade. Impossível. Isso então, entra também no ponto, desculpa te interromper, Wagner. Correto. O Twitter, né, ele estava com na época das eleições, uma flag de isso pode ser uma fake news. Será que a gente vai estar colocando de volta para as redes sociais a responsabilidade de filtrar o conteúdo que é compartilhado dentro delas? E segundo ponto, a partir do momento que a gente sabe que os algoritmos podem ser utilizados para manipular as opiniões para os extremos, que é o que atualmente a gente vê, não seria possível, através de legislação, assim como tem o LGPD, é um caminho, é um início, né, que a nossa sociedade está tomando, mas também para legislar ou regular o uso desses mesmos algoritmos para, vamos chegar num equilíbrio, vamos mostrar, tipo, 2 vídeos da extrema esquerda, 2 vídeos da extrema direita, né? Porque, assim, eu acho que a evolução do conhecimento é que nem aquilo que a gente estava conversando logo no início aqui, né? Que o Jonathan puxou, lá quando o homem pré-neandertal começou a utilizar a ferramenta, ele utilizava para algo que via vantagem, ele não sabia a consequência daquilo. Mas uma vez que você sabe a consequência, você para, você analisa, beleza, como a gente mitiga o risco desse impacto e usufrui dos benefícios da melhor forma, que nem remédio, tem efeito colateral. Eu acho que é um medo válido, é um medo importante da gente ter em mente, né? Mas será que a gente também não tem uma oportunidade de melhoria também? Com tanta violência. Rosana, eu acho isso super, super legal, só que o problema é o seguinte. Você tem você está falando de repente ter regulação nessa informação. A China faz isso. Ela não deixa, por exemplo, mostrar o que aconteceu na Praça da Paz Celestial, que os caras foram lá de metralhadora e fuzilaram todo mundo em praça pública. O pessoal estava manifestando, foram lá. Se você procurar por isso no Google, na China, você não acha nada. Então, assim, se você entrega na mão do governo, hoje é um governo que talvez você concorde, amanhã pode ser um dilema ético, né? Exatamente. E aí? Aí volta para aquela mesma questão que eu falei do Jordan Peterson lá. Ele chegou no momento que ele falou, beleza, discurso de ódio é horrível. Quem define o que é ódio? Então, essa é a mesma coisa. Beleza, fake news é péssimo. Lógico que é péssimo, está desinformando. Quem define o que é fake e o que não é? Entendeu? Porque aí o jornal, por exemplo, ele pega um furo de reportagem e traz uma situação lá, uma informação que, para confirmar, vai precisar de mais coisa. Ele traz... Não, é fake news. Quem vai definir o que é o que não é? E quantos jornais já não publicaram fake news, né? Que pegaram na internet também. E de quem que é o interesse em fazer as coisas funcionarem? Nada no país funciona sem ter um interesse por trás. E o interesse não é um interesse para a população. É o interesse de quem está defendendo aquilo. Ponto. O que está por trás ali, quem é que está manipulando, você nunca vai saber.
Por exemplo, o Brasil era para ser um dos países com a maior malha ferroviária da América Latina. Por que que não é? Por conta de lobby. Isso foi o interesse. O cara acabou com as ferrovias do Brasil. E hoje a gente mal tem asfalto bom. Mas quem fez o lobby naquela época hoje está cheio da bufunfa. Basicamente é isso. No passado houve um lobby para os caminhoneiros, para o lado da indústria de transporte via caminhões. E eu concordo com você nesse ponto, eu entendo isso. E eu acho que o documentário fala um pouco sobre isso. Quem controla as ações é o capitalismo, né? Aquele que está pagando para obter algum resultado com aquilo. Então, esse é o problema. Às vezes o pensamento ou as ações que aquelas pessoas estão tendo ali, aquele grupo de pessoas estão tendo, na verdade, estão sendo cobaia de um experimento. Na verdade, alguém pagou para aquilo acontecer com um viés capitalista. O meu objetivo é lucrar com aquilo. E o caso das eleições não é o contrário disso. As pessoas não venderam exatamente um produto, mas venderam uma ideia. Formaram um grupo de pessoas, o algoritmo ilustra bem isso. Imagina que você começou a acreditar em um ponto de vista, em um ideal, ele já te oferece um grupo daquilo e você entra lá e pronto, ali você acabou de entrar em um grupo de pessoas que pensam igual a você. Pessoal, vocês querem ainda se estender nesse assunto ou querem passar para a última, porque senão a gente vai ficar muito longo? Eu quero falar só mais uma aqui rapidinho. Vocês lá. lembram da época da eleição do Trump contra a Hillary? lembro. Teve um jornalista que era especialista em hipnose e programação neurolinguística, que ele, há 3 meses antes das eleições nos Estados Unidos, ele falou assim, o Trump vai ganhar por conta disso, e começou a enumerar várias coisas. Eu acho que assim, o marketing digital ele está alterando muito as formas de fazerem as coisas, a forma como você grava, a forma como você transmite alguma coisa. Ele falava muito, por exemplo, que o Trump ele dava uma resposta muito assertiva, porém não tinha uma base nenhuma, mas o tom de voz que ele utilizava e como aquilo era tramitado pela televisão fazia com que ele tinha uma voz ativa. Porque a Hillary, na época de responder, ela tinha uma resposta que não passava confiança e meio que amedrontada. Isso para uma política americana que precisa de poder, precisa representar o Rambo, o Sylvester Stallone em todo mundo, isso não iria para frente. Aí, por exemplo, você nunca vai ver uma foto do Putin fazendo comprimento com essa parte da mão. Sempre vai ter as costas da mão dele para frente da câmera. Porque quando você faz isso, de acordo com a programação neurolinguística, você está no poder daquela conversação. Pode pegar todas as fotos de cumprimento do Putin, você vai ver que ele sempre está cumprimentando uma pessoa sempre pelo lado direito. E a forma como isso é propagado... O Trump também. Eu acho que ele foi ensinado isso. Isso foi passado. Não, na verdade, isso é propaganda comunista. Tem umas fotos que os caras estão com as mãos de lado, maiores, etc., que exatamente traz poder para a imagem.